tem razão. Vocês podem gemer, chorar, gritar, todas as vezes que Stedley aparece e fala do MST, da reforma agrária, da necessidade do homem da terra, do âmbito rural, os pelos ficam todos uriçados, né? O comunista, o socialista, ele quer tomar terra, ele é um invasor de terra. Agora eu pergunto para você, como é que você resolve o problema da inflação sem que exista alguém que ponha o alimento na mesa das famílias por um preço razoável que não gere inflação? É o pequeno produtor. Se eu for no supermercado agora e for comprar alguma fruta, vai ser um preço. Se eu passar na rua e encontrar algum caminhãozinho de um sitiante que trouxe a sua produção para vender na rua, em alguma esquina, vai ser outro preço. Vai ser mais baixo. Isso é uma evidência empírica de qualquer pessoa que mora em qualquer lugar. Isso não é privilégio do interior. Isso em São Paulo também é assim. Antes, no passado, quando a vigilância sanitária não ficava criando problema, porque a vigilância sanitária, ela ajuda demais, mas às vezes ela cria problema porque ela regra coisas que... O sujeito fazia o quê? Ele comprava uma pedra de gelo enorme, né? Punha numa madeira, numa esquina, e vinha com o abacaxi do sítiozinho dele. Pá, com o facão cortava o abacaxi e punha em cima da pedra de gelo. Você chegava lá, pá, dava o dinheiro pro cara e saía com aquele abacaxi docinho, geladinho. Cara, aquilo era a maior delícia. É claro que vem abelha e vem mosca. Óbvio. Aí a vigilância sanitária foi lá. Não pode ficar com isso exposto. Não pode pegar com a mão, tem que pegar com plástico. Não, né? Aí, resultado. Né? Desapareceu. Entendeu? Tem que se encontrar um modo de fazer com que essas coisas funcionem. Aí o cara fala, não vou produzir mais, vou vender o meu sitinho aqui para um grande fazendeiro e vou para a cidade fazer alguma coisa lá. Então o êxodo rural dos anos 60 continua, não naquela velocidade, mas ainda continua. E se não se dá condições para o movimento sem terra realizar os seus objetivos, não é uma questão humanitária, é uma questão de política econômica. Não vai se resolver uma boa parte dos problemas de inflação. Aí o que sobra? Sobra tentar resolver problema de inflação através de elevação de juros, através de segurar a economia de pacote fiscal para não gastar. Em outras palavras, cria-se uma recessão como remédio para a inflação. Sabe quanto dura isso?
não dura nada e o que é pior, causa efetivamente uma diminuição do consumo de todo mundo, o que faz com que você tenha, né, um Brasil pior, no ponto de vista, de todos os pontos de vista. Então, uma parte da inflação é alimento? É. Por quê? Porque o grande produtor, ele não está interessado em produzir para a mesa arroz, feijão, uma fruta, ovo, uma salada para mistura. Ele não está interessado em produzir isso. Ele está interessado em produzir soja para exportação. Ele está interessado em produzir laranja para exportação. Ele está interessado em produzir cana para os programas de álcool e etanol. Sacaram? Por quê? Porque a exportação, ele recebe em dólar. Basta, né? Ah, mas e se o dólar abaixar? Aí ele faz o que fizeram agora. Começa-se uma especulação, né, de que a dívida está aumentando demais. O governo não vai honrar, o pacote não é suficiente para parar os gastos do governo, o governo vai emprestar mais, né? Emprestar mais para poder rolar a própria dívida e pagar as pessoas que já estão ganhando com a dívida com juros. Ah, então vamos para o dólar. Aí eles saem para o dólar, o agro enche o rabo de ganhar dinheiro e daí eles mesmos voltam para os títulos porque subiu os juros. Eles ganham duas vezes. Eles ganham na especulação e depois ganham na volta da especulação. E são os mesmos. São os mesmos. Em boa parte desses grandes milionários são os mesmos, os produtores do agro. Quando a gente fica preocupado com o agro, como o Rodolfo Sommer, por conta da queimada, isso é um elo da cadeia. Um elo. O outro elo é o porquê que há a queimada. Há a queimada para avançar em terras que ou você vai pôr o gado, ou você vai deixar para especular, ou você vai pôr grande plantação para fazer a exportação em dólar. Nos três casos, você aumenta a inflação. Nos três casos. Porque nos três casos, o resultado é a diminuição de gêneros de primeira necessidade. Ou seja, o que nós comemos. Toda aquela propaganda na TV do agro, como alguém que alimenta o Brasil, é mentirosa. O agro não produz nada daquilo que aparece na TV. E quando ele produz para exportação e o que sobra vem no mesmo preço para os grandes supermercados. Então aí está um dos pontos da inflação. E que faz o elo com as queimadas. Então, o governo está prometendo um pacote, né, para reforma agrária para o Stedley. Porque reforma agrária não é você entregar terra, é você realizar cursos, é você dar o financiamento para o trator, é você dar o financiamento para a semente, é você ter silos para comprar a produção do pequeno e segurar para soltar na hora que a inflação cresce. Tem que ter uma política agrária, né, que apoia a política econômica de um modo geral. E é isto que faltou no primeiro governo Lula. É isto que faltou no segundo governo Lula. É isto que está em meio do terceiro governo Lula e continua faltando. E aí o Stedley não aguentou mais. Ele veio para
imprensa hoje e pôs a boca no trombone com a correta avaliação de que é só promessa. Agora você me diz, por que é só promessa? Mas exatamente pelo setor do agro e do setor dos especuladores que tem voz no Congresso e que barra os projetos. Não é fácil fazer um pacote de reforma agrária. Não é fácil. O Congresso segura. Mas o governo tem modos de fazer. Agora, neste contexto todo, eu vou aproveitar para lembrar a existência de um picareta, né? Porque agora passou já, né? Qual o resultado daquele programa, né, de fazer com que o MST entrasse na Bolsa de Valores do Edu Tonteira? Qual? Nada. Zero. Aquilo era uma grande bobagem. Ele foi para a Folha de São Paulo, ele foi pro tal, ele falou. Ele queria simplesmente que o Lula o convidasse para ser alguma coisa no governo. O Lula não convidou, obviamente, porque sabia que aquilo era uma furada, descartou o cara e ele foi montar uma TVzinha racialista que agora quer fazer até pós-graduação. Quer dizer, cada hora ele quer morder num lugar. Tentou ali pelo Movimento Sem Terra, depois tentou com uma TVzinha dele, agora está tentando abrir um pós-graduação para que o GCE venha dizer que o povo brasileiro é o pobre de direita, que o preto evangélico não presta, essas coisas. Então, esse tipo de cara agora tem que ser desmascarado, porque cadê o programa de financiamento? Cadê o MST na Bolsa? Não existe isso. Edu Tonteira é fajuto, é criador de igreja. Aliás, uma igreja que ele roubou até o título do Enéas, que era de direita, né? O conhecimento liberta. Era o jargão do Enéas. Pode pegar as propagandas e vocês vão ver. Não à toa o Enéas era de direita, né? Atrai a cabeça do cara que é de direita. Então, esse é um picareta que tem que ser denunciado, o Edu Tonteira, né? Parente do Kiko, porque ele tem uma bochecha com os dentes para fora. Ele fala, né? As finanças, os bancos, né? Fala assim. Não tem nada disso, gente. Tem nada disso daí. O que tem é o governo tendo um programa de financiamento do governo, rápido, tem que ser feito esse pacote, tem que ser criado circunstâncias para que o pequeno produtor entregue rapidamente o alimento para as famílias. E o governo tem que ter silos para guardar e tem que ter política de compra. Agora, se o governo fala isso, o agro fica de orelha em pé, né? Né? Peraí, né? Quem cuida da agricultura somos nós é que alimentamos o Brasil. Não alimenta nada. Eles sugam o Brasil. Sugam. Tá? São sanguessugas, são vampiros do Brasil. É isso, gente. O Stanley está certo. Daqui a pouco a gente volta.